Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui em mais um momento da palavra, né? Queremos fazer a nossa reflexão diária e a nossa reflexão hoje se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 2, a cura do paralítico de Cafarnaum. Capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, marca isso aí, a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Nessa breve meditação de hoje, eu quero falar sobre fé, mas fé com atitude. Não é mais para você ficar só, eu creio. Você crê que Jesus pode te curar disso aí? Eu creio. Olha, antes de começar praticamente, eu já quero te falar que essa palavra veio para mim hoje cedo. Essa palavra veio para mim. Eu passo por um problema que todo mundo conhece, que é uma hérnia muito grande, que eu fui para ser operado pelos especialistas e eles me desenganaram. Disseram que não tem como operar, porque eu não vou resistir, vai fechar o diafragma e eu vou morrer. Não tem condição, segundo eles. Eu sei que Deus pode todas as coisas. Médico é médico, ele tem limite, Deus não. Eu tenho fé. Mas hoje, Deus me mostrou nesse texto que tem algumas coisas que não é só a fé. A fé sozinha não basta. Ela tem que ser dosada com atitude. Atitude. É como a oração, que é uma palavra composta, eu posso dizer que é a fé com atitude. Veja bem, atitude existe de todo tipo. Até um ateu tem atitudes interessantes, importantes. Mas ele tem atitude em determinadas coisas. Não se trata de fé. Agora, uma fé, ela tem que ser dosada com uma atitude. A oração é composta, orar e ação, né? Não adianta a pessoa orar, para que Deus abra a porta do emprego e ele só fica dormindo em casa. Ele não vai atrás do emprego. Não é verdade? Mais ou menos por aí, simples assim, Deus falou comigo. E eu sei que essa palavra vai servir para muita gente também. Eu vou contar o que Deus falou comigo, porque foi para mim que ele falou. Os primeiros ouvidos mais próximos dessa palavra são os meus. Aqueles 4 rapazes, eles já tinham vindo no histórico que Jesus já tivera curando a sogra de Pedro dias antes. Eles já estiveram ali na casa de Pedro. Eu não tenho tempo para ficar. Uns dizem que esse telhado aqui era da casa de Pedro. Eu já acho que não era, mas também quem sou eu? Eu sei que a casa de Pedro, ele teve lá e curou a sogra de Pedro na casa de Pedro. Mas isso foi dias antes. Agora aqui diz que alguns dias depois. E aqui também me deixa essa dúvida, que eu acho que era na casa de Jesus, porque eu sei que Jesus morava em Cafarnaum. E aqui diz assim que ele estava na casa. Não diz que era de Pedro, não diz que era dele também, mas era na casa. Mas isso não vai mudar nada, o que o Espírito Santo está me mostrando. É só um pequeno detalhe aí. O importante aqui é que aqueles rapazes gostavam demais desse homem, com toda certeza. E eles perderam a primeira oportunidade. Certamente, quando viram falar, já foi tarde demais.
E eles botaram no coração, mas ele mora aí, na hora que ele voltar, nós vamos lá. E quando Jesus voltou, eles não perderam a oportunidade, foram. Só que já estava assim de gente. Tinha 5, 6, 10 vezes mais do que quando ele curou aqueles endemoniados, quando ele curou aquelas pessoas na casa de Pedro. Então, meus amados, minhas amadas, o que aconteceu ali é que agora nós vamos falar da pessoa quando já está bem judiado, com uma enfermidade. Vou colocar a enfermidade, que era o caso daquele homem. Mas aqui pode ir para qualquer situação. Pode ser o relacionamento em um casamento. Pode ser relacionamento familiar entre pai e filho, que você já vem lutando com teu filho, com a tua filha, e tempo demais. E você já está desistindo. Você já tem certeza que, se Deus quiser, ele pode agir naquela vida, mas pelo jeito não vai acontecer. Era o que acontecia com aquele rapaz. Aquele rapaz, ele já estava desanimado, já tinha entregado os betes, como falam por aí. Mas a fé daqueles homens, e eu falo isso porque o próprio Jesus direciona eles, a fé deles, não a do paralítico. A fé daqueles homens renasceu uma luz no fim do túnel da vida daquele homem. Aquele homem, eu imagino ele no começo, nós vamos te levar. Não, não adianta. Já há quantos anos eu estou paralítico? Se fosse para mim ficar bom, eu já tinha ficado. Se fosse para ver um milagre, já tinha havido. Eu já pedi muito para Deus, mas agora nem. Eu só quero ir vivendo. Entendeu? Quantas pessoas estão nessa situação? Que já enfrentaram problemas e já desistiram do problema. Nós precisamos de ter pessoas como aqueles 4 rapazes, e nós precisamos também de nos colocar como aqueles 4 rapazes na vida de outras pessoas. Eles disseram, não, nós vamos levar assim mesmo. Como é que pode? Eu não ando, vocês vão ter que me carregar. E olha o tanto de gente, não vai dar, não vai. Mas a insistência, a fé daqueles homens não foi tão grande só porque eles abriram o telhado, não. Foi em toda a trajetória. Jesus estava vendo tudo. O homem queria que ele não queria ir. E eles praticamente levaram ele na mar. Não, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Enfrentaram tudo e foram levando esse homem. Determinado momento, a fé daquele homem foi renascendo. E ele foi pensando assim, sabe que é capaz que vai dar certo? Hoje, o Espírito Santo estava falando forte comigo. Eu tenho que mudar de algumas atitudes. Veja bem, eu já fui para Curitiba e eu já fui desenganado, que os médicos não me operam a hernia, que é muito grande. Diz que não tem como, não tem tela para colocar que resista, que ela está muito aviciada do lado de fora. E também, se fechar, fecha o diafragma e eu morro. Então, gente, alguém já chegou e disse para mim, mas olha, evangelista, Deus vai te curar porque o Senhor é um homem de fé. Eu fico assim, meu Deus, Jesus, aumenta a minha fé, aumente a minha fé. A fé desse homem, a fé dessa mulher que falou para mim, me pega um pouco que desanimado. Porque eu sou propenso a pensar que Deus quer que eu fique desse jeito. Mas não é. Hoje eu entendi que, se os médicos me desenganaram, aquele homem estava paralítico, desenganado, e Jesus curou. Quantos desenganados Jesus curou? O que o próprio Jesus disse, tudo é possível para o que crê. Esse é o detalhe. Crer é uma coisa, agora crer e ter uma atitude. Aqueles rapazes tiveram essa atitude, abriram lá e colocaram, e por causa dele, desceu o corpo ali. Jesus olha para o paralítico e diz, a tua fé te salvou. Olha aqui, ele olha para o paralítico ali no versículo 5
Jesus, vendo a fé deles, de quem? Dos 4 rapazes. Está no plural. A fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. A fé daqueles rapazes perdoou aquele paralítico. E ele foi curado. E ele foi curado. Amém? É atitude. É o que nós precisamos, é atitude. Esse caso aqui é de enfermidade. O meu caso aqui é de enfermidade. Mas tem pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que o seu caso não é enfermidade. Talvez é o teu casamento, que você já está desistindo, que não vai ter mais jeito, que você tem orado, mas precisa de alguma coisa ser feita. Alguma atitude precisa você tomar. Talvez você já nem está junto do teu esposo, talvez, esposo, você nem está junto mais da tua esposa. Mas os dois ainda querem uma reconciliação, mas o diabo não está deixando. Mas está faltando alguma atitude. Você já disse para ela? Você já sentou, já pediu perdão? Pode ser isso aí. Você já pediu perdão? Porque o perdão, ele quebra todas as barreiras. É a atitude mais linda, mais nobre. É o perdão. E você, já perdoou? Já perdoou? Às vezes não é nem em relação ao teu casamento. Você está sofrendo com um casamento à beira da destruição, mas você tem um outro problema para ser resolvido. Enquanto você não resolver aquele, esse não vai ser resolvido. Tenha atitude. Você está vendo essa mensagem. Meu Deus, eu estou falando com pessoas. Eu estou sabendo agora que eu estou falando com pessoas nesse momento que tem um problema para ser resolvido, mas é através de um outro que vai ser resolvido esse aqui. Exatamente que nem o rapaz lá. Era paralítico, precisava de cura, mas só através dos rapazes foi que eles receberam a cura. E o perdão dos pecados. Amém? Glória a Deus. Deu para você entender? Em qualquer área da tua vida. É o teu filho que saiu e não quer voltar. Tem gente com 10 anos que não assina mais uma carteira. Mas alguma coisa você tem que ter atitude. Eu falei, tem gente que ora. Tem gente que ora para que Deus abra uma porta do emprego, só que ele não vai atrás. O que é meu vem na minha casa. Olha, eu acredito que há determinadas situações que pode acontecer assim. Mas não é a regra. A regra é fazer primeiro a nossa parte para poder Deus fazer a parte dele. A regra é essa. A regra é essa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Mas primeiro tem que buscar a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Até a próxima. Que Deus abençoe. Glória a Deus.